Um profissional disse para mim uma vez que é assim, que o Boni, você tinha que contar uma história para ele no elevador até chegar ao 10º andar. Se ele não se convencesse que aquela história era boa, naquele Isso, curto período entre o térreo e o 10º já era. já é. E E era o também tempo tinha. exato. É o tempo E exato, daí surgiu o confia. storyline, logline, Pá. que surgiu por É, aquele tempo de e conteúdo. tem outra dele também, que eu não sei se é folclore ou se é, que a gente tinha que se comunicar tanto com o porteiro quanto o presidente da República, porque na época havia uma barreira muito grande, né? O presidente era uma coisa assim muito distante, não tinha rede social, não tinha esse contato que a gente tem hoje com os políticos de uma maneira geral. Era todo mundo muito. Brasília lá não sei onde, né? A gente não tinha essa abertura com todo mundo que a gente tem hoje. Mas Hoje a gente vê os ele presidentes. ia até a gente, o Boni, né? Ele lia É, os capítulos, ele falava, gente, por que você foi por esse caminho? Como assim, não sei o que, não sei o que. Ele conversava, ele ia no set para ver a filmagem. eu Era não tive assim, essa sorte, porque eu era colaboradora, é, então eu não tinha essa convivência, mas chegou para mim chegaram para mim uma ou duas observações assim muito legais, tipo assim, olha, o Boni gostou muito desse capítulo, eu falei que foi você que escreveu. Aquilo me deu assim, sabe? não Um é? carinho, assim, então Ele muito lia os bom. capítulos, ele entendia, não é? Porque uma pessoa, para mudar, precisa saber, conhecer. Então, não é? É aquela coisa assim, ele conhecia o que dava certo, o que não dava. E dizia, ai, Sônia, mas por que você está indo por esse caminho? Ele dizia. Não, e a Vani? Tá. E agora? Porque eu ia muito para lá, né? Não saía, então eu tinha muita convivência. Ia para lá, e todos os problemáticos desde o começo. E aí, a gente dizia, mas por quê? E eu dizia assim, sabe assim? Você é idealista. Nunca mais esqueço uma cena, foi até no Que Rei Sou Eu, e eu tinha falado, e o Cassiano e tudo mais, eu sabia o final, se ia dar certo, Que Rei Sou Eu, né, se o rei ia ser bonzinho, ou se ia ser a realidade nua e crua, né, da política. Eu falei, não é possível que a gente faça assim, 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 assim. Aí eu tô descendo, Daniel Filho, assim, falou assim, Sol, era para ele, Sol, você foi por isso aí, é um idealismo, mas você sabe que a realidade é outra, né? Eu falei, mas a gente pode mudar a realidade, não pode. Tem esperança de mudar essa realidade tão nua e crua. Então, eles entravam na história, sabe assim? E eles tinham um respeito muito grande pelos autores. Todos eles, Mário Lúcio Vaz, Paulo Beratã, Nossa, amava Maria Lúcia ele Vaz. não trocava os diálogos, nada, né? Então eles tinham um respeito muito grande pelos autores e isso nos dava assim mais liberdade, né, para voar, né? O Mário Lúcio Vaz foi muito importante na minha vida, porque quando eu fiz a oficina de autores, ele que estava no comando. E eu fui muitas vezes conversar com ele me chamava, me orientava, tinha muito carinho por mim. Então eu senti assim um afeto que talvez Grande. muitas pessoas não tenham conhecido, porque não conviveram com essa gente que Não, construiu a TV brasileira. não construí. Uma vez falaram, mas por que você largou? Eu falei, não, foi de comum acordo. Meu marido também ficou muito doente na época e eu queria trabalhar mais perto dele, porque eu tinha de muito pro Rio e tal. Mas assim, eu falei uma frase que os jornalistas pegaram no meu pé, porque eu falei que eu tinha me sentido órfã. Me sentia totalmente órfã. Por quê? O Boni tinha saído, o Paulo Biratã tinha morrido, a Ivani tinha morrido, o Cassiano tinha morrido. Então as pessoas, sabe assim, um tinha saído, o outro também. Eu me vi órfã, sabe assim? Ali, É um sem. sentimento, é. É É uma aquele pessoa sentimento sensível. de não pertencer mais, sabe assim? Porque não tinha alguém que fosse o. Que viu a sua E o formação. Mário Lúcio Vaz, logo depois, né, foi meio afastado e tal, com problemas pessoais da filha e tal. E aí, gente, foi assim. E como eu, vários se sentiram órfãos, né, quando saíram.
Então foi assim... Eu acho Mas assim, que foi uma época maravilhosa, né? eu Eu entrei na TV gostei. Globo muito menina, muito inexperiente, muito criançona mesmo, ia cheio de sonhos. E talvez eu não estivesse preparada para a brutalidade